A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, você que nos acompanha. Este é mais um programa Viver com Saúde, aqui da TV Manaim, gravado nos estúdios da TV Manaim aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Hoje nós estamos muito alegres porque nós estamos em clima de despedida, não do programa, mas do ano de 2025. E nós iremos relembrar algumas coisas que nós falamos durante todo esse ano, em que nós orientamos, nós conversamos, batemos um papo durante todo esse ano e conquistamos muita saúde para o nosso povo. E para você que nos assiste, hoje nós estamos aqui com uma série de profissionais da área da saúde, né? Em primeiro lugar aqui, o nosso amigo educador físico, Johnny Costa, nosso mestre, Arthur Pércio de Azevedo, que é nosso nutricionista, Dr. Luciano Alexandre, que é psicólogo, e Dr. João Pedro Xavier, que é nosso cirurgião dentista. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Viver com Saúde. É sempre uma honra receber cada um de vocês. Quem eu tive a honra de entrevistar e quem eu não pude entrevistar esse ano, certamente nós estaremos juntos em 2026. Eu espero poder contar com vocês também para esse próximo ano. Bom, e para começar agora, a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente falou durante esse ano, e eu tenho um tempo máximo para fazer isso, então nós vamos ser muito objetivos, que a ideia é trazer informação de qualidade para o nosso espectador, para o nosso amigo, nosso irmão que está ali do outro lado da tela e que precisa receber o máximo de informações. Então, eu queria começar com o Johnny. E aí, Johnny, seja bem-vindo novamente e vamos fazer uma retrospectiva, né? Olhando aí para 2025, o que você encontrou nos seus alunos, nos seus casos clínicos que a gente estava conversando, que chamou mais atenção e que as pessoas não conseguiram talvez aderir ao treinamento, ao exercício físico? O que você pode dizer? O que você percebeu durante esse ano de 2025 com seus alunos? Então, hoje a gente vê muito, as pessoas elas procuram um resultado rápido, um resultado que seja do dia para a noite. E na maioria das vezes não procuram um planejamento, uma organização, não procuram um auxílio profissional. E às vezes acabam caindo naquelas informações de internet e acabam levando, né, o seu corpo a um certo extremo, com intensidades altas, correndo risco de vários tipos de problemas, tanto biomecânicos quanto fisiológicos. Então, há um problema sério relacionado à inconstância por conta de uma busca por um resultado rápido. Você falou um termo que é muito interessante, que é a inconstância. E nós precisamos ser constantes. Isso é até bíblico, né? E você falou um outro termo, fala de resultado rápido, né? Quem adquirir um problema de saúde, e aí eu já vou colocar o sedentarismo como problema de saúde, né, Johnny? Não adquire de uma hora para outra, mas é um processo. E esse retornar, é um processo, né, Johnny? De retomar a atividade física. É uma continuidade, uma constância, respeitar o processo, né? Então, para 2026, Johnny, eu queria que você olhasse diretamente para a câmera e falasse com o nosso espectador quais são os nossos objetivos quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de respeito ao corpo, de cuidado com o corpo. Afinal, nós somos templo do Espírito Santo, né? Como é que o nosso espectador pode se comportar quanto à atividade física em 2026 para ter sucesso? Quando a gente inicia um processo, o início mesmo de um exercício físico, de uma atividade física, nós precisamos entender que o nosso corpo ele passa por uma série de adaptações, tanto da parte estrutural quanto da parte neurológica. Então, nós temos a necessidade de entender que não se começa nada com uma intensidade alta. Então, primeiro nós vamos começar de forma gradativa, adaptando o nosso corpo, adaptando nossas articulações, adaptando os tendões, os ligamentos.
E aos poucos nós vamos crescendo, né? Lembrando que você sair do sedentarismo é você começar a aumentar gradativamente e não precisa ser com coisas grandes. Aí eu começo, né, através de uma contagem de passos, que é onde eu já tenho trabalhos que falam que a partir de 4.000 passos eu já tenho uma grande ajuda ali no metabolismo, né? Lembrando que orientado pela OMS é 10.000 passos diários. E eu vou até a um nível onde que essa pessoa vai procurar uma modalidade, vai procurar um grupo de corrida, vai procurar um estúdio de pilates, uma academia, para poder fazer um fortalecimento. Então, às vezes, a gente procura aquilo que é muito extremo rápido. Então, lembrando que o ato de você subir escadas, você descer um ponto de ônibus a menos, 2 a menos, você já está contabilizando para que o seu corpo ele comece a sair da estaca zero. Então, você que quer sair do sedentarismo, o aconselhamento é o seguinte: comece pelos pequenos hábitos primeiro e depois você vai crescendo gradativamente até você ter uma mudança. Isso é muito interessante, hein, Johnny? Nós falamos aqui de algumas palavras-chave. Então primeira coisa, tomar a atitude de sair do sedentarismo. Isso é a primeira coisa. Depois, começar com pequenas atitudes. Né? Você deu 2 exemplos interessantes: subir a escada em vez de pegar o elevador, descer um ponto antes para sair, para andar um pouquinho mais rápido, contabilizar os passos. Né? Isso é uma coisa que pode agregar e ao longo da constância desse processo, a pessoa atingiu um objetivo que é sair do sedentarismo. Mas esse respeitar o processo e aumentar as intensidades, eu acho que são as palavras-chave que a gente poderia gravar para o nosso público, né? E quando a gente fala de atividade física, a gente precisa comer para fazer atividade física, né? E aí agora eu vou levar o nosso assunto ao nosso nutricionista, ele que é mestre, Dr. Arthur Peste Azevedo, e já esteve conosco aqui para falar sobre nutrição e hábitos de vida saudáveis, escolhas saudáveis para um prato, né, Arthur? E, Arthur, me chamou muita atenção em 2025 as dietas da moda aí. Sempre estão presentes. Influenciadores e etc e tal, dicas práticas mirabolantes que nós como profissionais, eu tenho certeza que você olhou e falou assim: eu não acredito que eu estou vendo isso, mas algumas chamaram muita atenção, né? E na sua vivência aí de 2025, quais foram esses erros alimentares que você presenciou mais? O que você pode dizer para o nosso espectador? Acho que, como a gente estava conversando antes, o maior erro das pessoas, às vezes, é elas quererem resultados rápidos, assim como o Johnny estava falando, elas não quererem, não é sofrer o processo, mas é passar por um processo. E aí, como você falou, né, elas olham o que o outro fez e elas querem, às vezes, fazer aquilo que o outro fez. E ela não sabe, às vezes, o que aquele outro fez para chegar até ali. E aí o que o outro fez não necessariamente vai funcionar para você. E aí depois que dá errado, elas querem tirar a culpa delas e jogar em terceiros. Ah, não deu porque eu trabalho, porque eu não consigo, porque é difícil. É difícil para todo mundo. Quando você vai tentar entrar num processo alimentar, num processo de treinamento, ele nunca vai ser simples. Porque às vezes as pessoas não têm motivação para sair de casa. Ninguém tem motivação. A gente tem que ter disciplina. A gente vai porque a gente precisa ir. Nós temos um ponto aí em disciplina. Disciplina. A palavra... Era essa que você tinha pedido. Então, disciplina é uma palavra-chave para nós. Então, assim, a gente precisa ter disciplina. É óbvio que vai ter dia que a gente está um pouco mais cansado, tem filho para cuidar, tem esposa para cuidar, trabalho. Mas, assim, se a gente for somar os dias, a gente tem uma semana. O Johnny falou de algumas recomendações da OMS, de 10.000 passos. A gente também tem a recomendação de 150 minutos por semana. Então, assim, se a gente dividir 150 por 5, 50 por 6, a gente consegue, às vezes, fazer 30 minutos por dia. 15 indo, 15 voltando. Exatamente. Então, assim, a gente consegue, todo mundo se organizar, consegue. Na geração das redes sociais ou da geração da televisão, muita gente fica, às vezes, 15, 30 minutos sentado no sofá, sem fazer muita coisa. Então, se a gente se organizar e ter disciplina, a gente consegue cuidar. Mas você perguntou, assim, quais foram os maiores erros.
Acho que é a gente se espelhar em quem não tem o conhecimento e dissemina aquilo que necessariamente não é informação, mas desinformação. Acho que o maior erro das pessoas é esse. E aí, como a gente tem essa velocidade muito grande de conteúdo, principalmente em redes sociais, a gente acaba gerando isso, né? Porque a pessoa ela nunca sabe exatamente qual é a verdade. Então é o tempo inteiro atrás de informações novas e novas e novas e novas, sendo que o básico... Você falou uma coisa interessante aí e eu queria reforçar. Você falou aí sobre fugir dos extremos, né? Isso, também. Fugir desse extremismo é importante. E quando você estiver falando de conteúdo, né? Você que está nos assistindo, pô, conteúdo da TV Manaim é riquíssimo. Então, não deixe de nos acompanhar, porque tudo isso aqui que a gente está falando, um dia já foi falado esse ano de 2025 e esse conteúdo está aberto para você aí no nosso YouTube, né? O canal da TV Manaim. Se botar lá na playlist, lá Viver com Saúde, vai ter acesso a tudo isso, né? Informação de qualidade com responsabilidade. E é isso, é o nosso objetivo. Mas, Arthur, e pensando agora para o ano que vem, para 2026, nutrição inteligente para 2026, o que você pode dar de conselho para o nosso espectador? Sempre é importante a gente começar avaliando, né? Então, assim, a primeira coisa é sempre a gente ter uma boa anamnese inicial dos indivíduos, né? Então, o indivíduo ter uma boa avaliação inicial. Além da avaliação, a gente ter a individualidade, porque o que funciona para um tem que ser adaptado para o outro. Eu não posso sair por aí copiando necessariamente o que você ouve na internet. Às vezes tem muito conteúdo bom, mas a gente precisa adaptar para a sua realidade, para suas comorbidades, para suas condições. Então, assim, se a gente não focar em muita coisa, a gente precisa focar em pouco no início, avaliar e individualizar. Interessante, uma coisa que quando a gente estava conversando nos nossos programas de 2025, Paulo, em uma de suas cartas, diz assim: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Então, quando a gente fala de área de saúde, moderação é uma palavra muito chave, né? O apóstolo Paulo já falava isso e já orientava as igrejas, né? Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Então, a moderação no comer, no agir, no pensar, no falar, isso é muito importante. E você falou a respeito de se espelhar nos outros, né? E aí, quando eu falo de me espelhar ou se espelhar nos outros, eu preciso chamar a psicologia para dentro desse assunto, né? Então, Luciano, agora eu vou jogar a bola para você e pesou, hein? Perguntar aí, Luciano, padrões de comportamento, o que você percebeu aí no ano de 2025 nos seus atendimentos que poderiam ser evitados, né? O que você percebeu dentro do seu consultório que poderia além de ter sido evitado, mas que poderia ter sido tratado precocemente se tivesse um acompanhamento mais rápido, uma prevenção? Conta aí para nós o que foi a sua realidade de 2025. Então, hoje nós vivemos um mundo muito corrido, né? Perfeito. Nós queremos as coisas para já e não gostamos de esperar, entendeu? Todo o processo, entendeu? Findar. Eu falo muito para as pessoas, não pularem etapa. Cada dificuldade que você enfrenta, entendeu? Seja uma doença ou seja um transtorno, entendeu? Qualquer uma que seja, ela tem uma etapa. Se você quiser pular etapa, eu quero emagrecer, então eu vou para algo drástico, entendeu? Isso tem um efeito e tem um custo também, entendeu? Mas quando você vai fazendo gradativamente os seus processos, você vai ver que esse custo ele vai diminuindo, entendeu? E vai sendo gradativamente benéfico para você. Então, os transtornos que nós encontramos hoje, muito foram questão de ansiedade, que está muito vigente, por conta de internet, por conta de trabalhos, do corre-corre, nosso dia a dia, como trabalhador, como pai, entendeu? A mãe também, que às vezes tem que trabalhar fora, também tem que cuidar dos filhos, geralmente, que essa é a nossa realidade, muito forte ainda. Então, assim, isso gera um peso, uma sobrecarga para as pessoas, em especial nas mulheres, entendeu? Isso acaba pesando mais, entendeu? E outro ponto foi o TDAH. O TDAH está muito vigente. Então, eu comentei na nossa conversa que hoje praticamente todos nós temos TDAH. Resta saber o nível
de TDAH que nós temos. Às vezes um é mais elevado, outros é mais moderado, uns conseguem se controlar, outros conseguem fazer com que, através de processos mesmo psicológicos, entendeu? Ou uma atividade física, entendeu? Ou até mesmo, entendeu? Uma mentalização, entendeu? Harmoniosa, entendeu? Onde você possa parar um pouquinho da sua vida, 5, 10 minutos, entendeu? Ter o seu relax, momento de relaxo, entendeu? Então, assim... Nem todo mundo vai precisar de medicamento, né? Não vai precisar, exatamente. Mas, como eu disse, o imediatismo leva a pessoa ao medicamento. O medicamento vai fazer um efeito hormonal, entendeu? E químico no corpo da pessoa. Ou seja, uma coisa vai chamar a outra. Você toma um remédio para dor de barriga que vai afetar o seu pâncreas. Se você toma um remédio para o pâncreas, que vai afetar o seu fígado, entendeu? Mas para quê? Porque no final você quer resolver um problema. E hoje que nós temos muito, como costumo dizer, é fuga e esquiva. Eu quero fugir daquilo que está me causando problema, eu quero me esquivar daquilo dali, mas eu não busco o tratamento adequado. E o que seria um tratamento adequado? É você juntar, entendeu? A psicologia, a sua mente com o seu corpo. Seja a sua condição, entendeu? Psicossocial, tá? Que aí no caso vai entrar a família no meio, que a família nesse ponto ela é crucial, entendeu? Para entender o seu momento, entender aquilo que você está passando, a sua rede de apoio, os seus amigos, entendeu? Que são outra chave essencial para você conseguir lidar, dar conta daquilo que você está sofrendo. Porque sozinho você não vai conseguir, entendeu? Tão fácil, se você estiver com uma base de apoio muito consolidada. Você falou umas coisas aqui que me chamou muita atenção, que é fugir do imediatismo, né? E trazer a rede de apoio para perto, né? Exato. Seja a família, seja amigos, sejam irmãos da igreja. Sim. Essa rede de apoio, ela faz parte para qualquer tratamento. Sim, sim. Seja um tratamento psicológico, seja um tratamento dentário, seja um tratamento de saúde de uma doença instalada ou de casos muito mais sérios, um câncer, uma doença ameaçadora à vida, né? Ter essa rede de apoio é fundamental. Isso me remete muito, sabe o que, na igreja? O grupo de assistência. Né? O grupo de assistência é essa parte fundamental de acompanhamento, né? Ter um capitão ali do seu lado, zelando pela sua saúde, isso é fundamental. Né? Mas a questão do imediatismo também, eu gostei muito dessa palavra aí que você soltou, viu? E agora, para 2026, como é que os nossos espectadores devem entrar quando a gente fala de psicologia e de saúde mental? Como é que nós devemos enfrentar o ano de 2026? Olha, eu tenho um pastor, amigo meu, que ele falava muito pra gente, muda a mentalidade. Se você mudar a mentalidade de que você quer alcançar um objetivo e perseguir esse objetivo, ter uma disciplina, entendeu? Arrisca, você vai chegar lá. Você vai alcançar. Porque você mudou a sua mentalidade de que, olha, eu não quero mais ficar no sofá, não quero mais ficar ali só vendo televisão, eu quero procurar uma rede de apoio, eu quero sair do sedentarismo, eu quero buscar uma academia, eu quero fazer uma atividade física, uma natação, entendeu? O que quer que seja, entendeu? Eu quero procurar uma ajuda nutricional, entendeu? Dentária. Entendeu? Ou seja, existem várias facetas na nossa vida onde nós podemos buscar apoio, entendeu? Para conseguir o nosso objetivo. Estabeleça o objetivo. Coloque metas para você. Com metas fica mais fácil você alcançar. Porque você vai estar buscando aquilo que é uma realidade. E não buscando aquilo que o modismo vai estar ditando para você. Você não segue o modismo, você segue a sua realidade. Porque o modismo, ele vai passar, mas a sua realidade, ela fica. Quando você tem centrado, entendeu, naquilo que você quer realmente, fica mais fácil você lidar com o seu dia a dia, entendeu? E olha, não ache que tudo vai se resolver da noite para o dia. Não. O processo, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser pautado lado a lado, passo a passo, e você percebendo. E cada ganho, isso é muito importante, cada ganho que você tem, entendeu, nesse processo, ganhou, teve uma vitória, acentua positivamente. Olha, consegui isso daqui. Perdi 1 quilo. Graças a Deus, perdi 1 quilo. Perdi 2. Vai dando positividade, entendeu, ao seu comportamento
para que ele possa fluir mais ainda e você perceber que realmente está valendo a pena e vai ter resultados positivos no final. Você falou alguns termos que me chamou a atenção. Primeiro é determinar, né? Determinar qual é o processo, qual é o objetivo, e um outro ponto que você chamou a atenção é a positividade, né? A Bíblia diz assim, em tudo dai graças. Poxa, eu consegui vencer essa parte, glória a Deus. Consegui vencer mais uma etapa, glória a Deus. Consegui vencer mais uma etapa, louvado seja o nome do Senhor, e tudo dai graça. Então nós estamos falando de Bíblia e psicologia e todas as áreas, em tudo dai graças, né? Com certeza. É muito interessante. E a gente estava discutindo antes da gente entrar sobre a importância da psicologia antes dos outros temas. Mas por conta de organização nós resolvemos fazer dessa forma, mas a gente quer destacar a saúde mental como o primeiro pilar para você sair da estaca zero, para você sair do sedentarismo, para você sair da desnutrição, para você sair de uma saúde bucal ruim, né, João? Eu acho que dar o primeiro passo e sair da estaca zero é fundamental você ter ali um apoio psicológico. Seja por um profissional, seja por um pastor, seja por um amigo, seja pela família, seja pelo programa que você está assistindo. É importante você dar o primeiro passo e ter um objetivo, certo? Vamos... Pode falar. Como você falou, essa questão assim, dar o primeiro passo. Essa semana lá na igreja o pastor pregou sobre Marta e Maria na ressurreição de Lázaro. Você estava lá nesse dia? Bom... Não, eu creio que não. Foi na terça-feira. E aí, o que é o primeiro passo, né? Porque a gente pode orar, a gente pode buscar o Senhor, Ele está ali, Ele está presente. Ele vai estar lá. Só que ele vai virar para você e falar assim, tira a pedra. Tem que tirar a pedra. E às vezes é a gente que tem que fazer. Exato. É aquela questão da responsabilidade nossa. Porque às vezes assim, a gente fala, né, seja na nutrição, na educação física, na psicologia, na saúde bucal, em qualquer outra área de saúde, mas eu não consigo. É difícil às vezes a gente falar para uma pessoa que ela tá sentada lá sem vontade, fala assim, mas é só você levantar aí. Não dá, não é assim. Mas Jesus virou e falou assim, tira a pedra, você acredita no milagre? Você precisa lá tirar a pedra. A pedra é pesada. E essa pedra não foi tirada sozinha, né? Ela foi tirada com ajuda. É o grupo. É o grupo de apoio, né? Fala, meu amigo. Então, só complementando aqui, eu gosto muito daquele texto onde fala que Elias ficou na caverna e queria a morte, entendeu? Então ele estava, veja bem, ele acabou de receber uma vitória, uma grande vitória, mas ao mesmo tempo, entendeu? Alguém ameaçou ele de morte e ele falou assim, não, agora eu não quero mais, todos os profetas morreram e agora eu quero a morte. E Deus vai falar com ele. Olha só, interessante, na caverna. É como se fosse um site terapêutico, entendeu? Um local onde Deus falou com ele, Elias, está fazendo o que aí? Entendeu? Eu não vou desejar a sua morte, não vou matar você. Eu quero que você trabalhe. Levanta daí, entendeu? Você tem muita coisa para fazer, entendeu? Tem um trabalho ainda para fazer. Você tem uma pessoa para você ungir, ou seja, não é tempo de parar. Nós não podemos parar. Exatamente. Temos que continuar. Ou seja, Deus ajudou Elias. Como sendo um psicólogo, um grande psicólogo que ele é, entendeu? Nós também podemos ser ajudados. Precisamos buscar ajuda, entendeu? Uma ajuda especializada, entendeu? Onde vai ter uma escuta mais aprimorada para aquele sofrimento, aquela dor que você está sentindo. Bom, nós vamos agora entrar no nosso quarto bloco de perguntas, trazendo a saúde bucal, né, Dr. João Pedro, nosso parceiro fiel das ações sociais, estamos sempre ali trabalhando para o Senhor, louvando ao Senhor com o nosso trabalho, né, João? Amém. E me diz aí, em 2025, como é que foi sua realidade no consultório, o que você sentiu dos doentes, de que você teve experiência ali, e você queria até que trouxesse um pouquinho da ação social, né, das ações sociais que nós participamos juntos durante esse ano, o que você sentiu na população, né, que a população consegue prevenir isso, consegue tratar isso de forma precoce. Certo, doutor. A petição a todos os irmãos que estamos assistindo. É interessante que a odontologia hoje vive um momento de muita conscientização, né? Muitas pessoas hoje têm acesso à informação. Há um tempo atrás, nós não tínhamos esse acesso. Então, muitos pacientes perdiam os dentes novos, não sabiam como cuidar.
E graças a Deus isso hoje é uma realidade. Mas mesmo assim, nós ainda demos conta de achar no consultório, nas ações sociais, muitos pacientes com cárie, com doenças na gengiva, isso tudo por algo que poderia ser evitado de forma simples, né, que é a escovação. E a gente bate muito nessa tecla, principalmente durante os atendimentos, durante as ações sociais, que é uma bênção, né? Nós temos uma equipe completa odontológica, nós fazemos os atendimentos, os procedimentos ali, principalmente de prevenção, promovendo saúde, prevenindo de doenças. E temos novidades para 2026 nas ações sociais, sim, né? temos Mas não vamos novidades. deixar no suspense. Boas novidades. E percebemos, doutor Hugo, que durante todo esse ano de 2025 houve uma boa redução da cárie, né? Fiquei muito feliz em observar isso, principalmente nas ações sociais, né? A importância das águas fluoretadas, isso é muito bom a gente ter esse benefício em nosso país. E também é interessante dizer que a conscientização da perfeita escovação, porque não é perfeito, né? A gente não pode falar que você escova o dente perfeitamente. A gente tenta, né? É igual o fio dental, por exemplo, né? É algo tão simples, mas que evita tantas doenças bucais, tantos problemas, mas às vezes você, pela correria do dia a dia, não consegue fazer ali, né, a correta higienização. Mas eu acho que, como todos falaram aqui, que sempre é bom dar o primeiro passo. O processo de começar, de entender que aquilo faz parte da sua rotina, isso é muito importante, né? Precisa entrar na nossa rotina, porque a saúde começa pela boca, isso é fato. Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo, mas também da nossa boca. Isso aí. E para 2026, nós estamos iniciando o ano agora, eu queria que você se dirigisse diretamente para o público e desse conselhos práticos de como evitar os transtornos da saúde bucal, né, e como melhorar a saúde bucal do nosso espectador. Perfeitamente. Olha, as dicas são muito simples. A primeira é sempre ir ao dentista, né? Parece clichê, mas é fato. De 6 a 6 meses você precisa estar visitando o seu dentista. E se você tem uma saúde boa, para fazer as limpezas, as profilaxias, fazer o uso da correta escovação bucal ao acordar, depois do almoço, antes de dormir. Escova de dente, fio dental, pelo menos uma vez ao dia. Isso é muito importante. Enxaguante bucal pode fazer uso também, é benefício para a saúde bucal. E não esquecer, principalmente, de escovar antes de dormir, porque durante o sono é onde toda a proliferação de bactérias, sabe a cárie, acontece muito ali na hora que você vai dormir, não escova o dente. Então dá uma atenção especial e fazer o uso de todas essas recomendações. Simples, mas o menos é mais. Então quando a gente usa desses benefícios, utiliza dos meios de escovação, de visita aos dentistas, eu tenho certeza que você vai colaborar muito positivamente para uma correta e quase ou perfeita saúde bucal. Muito interessante. E eu, ao ouvir todos esses profissionais aqui, fica claro, né, que o investimento em saúde, ele é um processo, ele é contínuo, ele é diário, né, e é constante, precisa da família, dos amigos, de todos, para a gente chegar ao nível de saúde que a gente precisa. Mas existe um texto bíblico que eu acho fundamental a gente citar aqui, que é o Salmo 1, né? E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós temos muitos conselhos, né? Conselhos de várias áreas, de todas as áreas da saúde, mas não existe melhor conselho do que o conselho que vem do Senhor, né? Que nesse ano de 2025 você possa ter aprendido, escutado, retido aquilo que é bom. Mas para 2026 nós estaremos juntos aqui no programa Viver com Saúde para te trazer informação de qualidade, com responsabilidade técnica, sem modismos, sem aquele imediatismo, né? Mas trazendo respeito a você que está nos escutando. E a gente sempre convida vocês a interagirem conosco. Mandem suas perguntas no YouTube,
no Instagram do programa, né? @icm.vivercomsaúde. Pode mandar lá sua dúvida, sua sugestão de programa. Nós vamos ter o maior prazer de te atender e talvez até fazer um programa especificamente sobre o que vocês pedirem. Então, a gente se despede aqui, né, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade. Para você, um bom, feliz 2026 e nós estaremos aqui te aguardando. A todos a paz do Senhor.